Fala aí, galera, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Universo Generalista. Eu sou Caio Rux Pirandelli, estou aqui com Valéria Duarte, Bruno Marcella. E esse primeiro episódio a gente vai falar sobre generalismo, né? Já que está no nome do podcast, a gente tem que também se aprofundar no tema para as pessoas entenderem por que a gente escolheu esse tema, né? Como nome do podcast e o que quer dizer generalismo, né? E talvez confrontar a ideia de generalismo com especialidade e coisas do tipo. E por que a gente resolveu fazer um podcast, né? Eu acho que a gente sempre discutiu sobre vários temas, né, entre a gente um grupo de amigos meio que amplo, de áreas distintas, mas com assuntos que a gente sempre explorou: antropologia, economia, biologia evolutiva, comportamento, psicologia. E a gente percebeu que cada vez que a gente conversava, daria para... A gente chegava em assuntos muito densos, muito complexos, interessantes, e que a gente achava que teria valor compartilhar isso de alguma forma. Pô, as pessoas poderiam estar ouvindo o que a gente está conversando aqui. Principalmente meus parentes. Eu acho assim, não só ouvindo, mas também ouvir a outra parte, né? Depois isso pode abrir para mais debates. Claro, né? Não que a nossa fala é uma verdade absoluta, mas a partir dela construir, né, debates maiores com pessoas de outras áreas que sejam as nossas, né? Então eu acho que vai ser muito rico. Sim, acho que a gente poderia começar com a apresentação de cada um, falar um pouco da área de vivência, de atuação, de como construiu essa identidade com o generalismo também, e passar essa bola, acho que talvez por último pro Caio, que ele poderia dar a introdução ao tema de verdade, né? Beleza. Quer começar? Bom, eu e a Valéria, nós somos um casal, acho que se rolar um amor aqui, falando, a palavra amor, né? Isso que eu ia falar, ficou meio estranho isso. Se rolar um amor, sai Lucy. A palavra amor seja normal. Então, pode começar, amor. Então tá, eu sou a Val, podem me chamar de Val, eu sou educadora física, tenho mestrado e doutorado em neurociência e comportamento, e nos últimos anos eu tenho me dedicado ao entendimento da evolução humana e tenho trazido esses conhecimentos para a minha área de atuação direta, que é a corrida, né? Então, nesse podcast eu vou poder contribuir com essa minha área do conhecimento, principalmente trazendo conceitos da neurociência em relação a assuntos que vão ser abordados aqui, principalmente em relação a comportamento humano, que eu acho que é um assunto muito interessante. Meu nome é Bruno Marcella, né, como eu já comentei. Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu tenho uma pós em osteopatia pela Escola de Madrid. Estou ingressando num mestrado, né, aqui na USP. Porém, acho que eu gostaria de abordar a minha vivência, né, a minha experiência, como um contato com o corpo, né, com a movimentação, através, claro, da formação de físio, mas principalmente depois que eu conheci essa galera aqui, né, que foi a galera do Pablo, o Vitor Carrara, e em consequência o Caio, a Val. A gente pode falar mais também desse núcleo de amigos mais amplo que também deu origem também a gente se conhecer, né? Sim, claro. A gente se conhecer através disso. Claro. E essa experiência que eu tive, né, com essa galera, abriu umas portas para o entendimento do corpo humano, para o entendimento de saúde, né, e principalmente pelo prisma da biologia evolutiva, que eu acho que talvez seja um plano de fundo da maioria dos debates que a gente for abordar aqui no podcast. E essa experiência com a movimentação, né, acho que deu uma luz para mim. Principal, tivemos a experiência de morar em Passa Quatro no último ano, que nesse ambiente, né, nessa situação em que a gente começou a se ver em situações do dia a dia, né, em contato com pessoas, permitiu com que a gente abrisse um pouco a visão de movimentação e de generalismo que a gente vai abordar no decorrer desse podcast, sobre a sua atuação como profissional e a sua atuação como pessoa generalista no dia a dia, né, que eu acho que a gente teve isso de forma bem prático, né? Acho que a gente pode ir ao longo do debate falando isso. E acho que é basicamente isso. Hoje a gente está atuando aqui em São Paulo, a gente dá curso de corrida também, talvez o plano de fundo da nossa discussão também seja a corrida.
Então, bom, acho que é isso. Acho que posso passar a bola pro Caio e a gente introduzir esse tema. Bem, eu sou Caio, sou formado em economia e eu acho que, na verdade, acho que cheguei no generalismo para conseguir me descrever, né, para conseguir dizer mais ou menos. As pessoas perguntam hoje o que eu faço, o que eu sou, é muito difícil dizer que eu sou economista. Então eu fiz, depois da faculdade, eu fiz, na verdade, fiz 2 anos de faculdade conjuntas, né, Ciências Sociais e Economia. Então eu já tinha um viés mais multidisciplinar desde o início. E depois de 2 anos fazendo as 2 faculdades, eu tinha muito essa coisa com antropologia, adorava antropologia. E depois de 2 anos eu decidi trancar as Ciências Sociais e acabar a Economia. E depois disso eu tive um desencanto com a área acadêmica, assim, no final com a minha monografia em Economia. Eu meio que vi que não era, apesar de gostar de estudar muito e tal, e a minha monografia já foi mais com antropologia econômica, né? Já foi uma junção de 2 disciplinas. E aí eu desencanei da área acadêmica e resolvi trabalhar, juntar dinheiro para fazer outras coisas. Então trabalhei na indústria, depois trabalhei em banco por um tempo. Você não terminou a antropologia? Não terminei. Aí eu fui até uma semana depois, eu destranquei, fui uma semana e nunca mais voltei. Acho que era muito esse universo desconectado da prática. E apesar de ter ter a área de estudo de campo, né, etnografia, da antropologia, eu via que ainda era uma coisa muito separada da vida do cientista ou do antropólogo, antropóloga. Então é uma coisa que eu azedei, assim, por uma semana e falei, não é o que eu quero, acho que está muito desconectado do que eu quero, assim. E aí juntei uma grana e fui explorar outras coisas que eu queria explorar, queria aprender a plantar, queria aprender a construir, então fui para o Rio, fiquei 2 meses em contato com o pessoal de permacultura, né? Para quem não conhece permacultura, essa noção integrada de você construir um ambiente mais ecologicamente saudável, sei lá, né? Uma coisa mais, então, desde a construção, bioconstrução, até plantio, ecológico em geral. Então, explorei, me envolvi com projetos pedagógicos também, de pedagogia libertária, no Sul depois, aí fiquei acampado na mata um tempo, enfim, teve todo esse contato com as coisas que eu sempre quis ter, mas eu nunca consegui mergulhar e ficar a fundo nisso, né? Então eu tive essas oportunidades e fui fazendo 1000 coisas durante esses anos, desde ter boteco, em cooperativa, de fazer tudo, desde a parte financeira até trabalhar na chapa. Sim. E carona de caminhão. Viagem de carona de caminhão, enfim, fui explorando isso, né? Várias práticas, contato com espaços autônomos, até encontrar, eu acho que aqui a gente entra também como a gente conheceu, né, e como surgiu essas perspectivas que a gente vai discutir durante os podcasts, até conhecer o Pablo Santurbano, né, fisioterapeuta, e um processo muito louco meu de busca sobre entendimento do corpo humano. Encontrei um vídeo dele, sei lá como, no Facebook na época, e aí tinha um grupo de estudo aberto que eles tinham aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, de fisioterapeutas que estavam começando a discutir a questão, já tinham desenvolvido o FBA, né? Quem não conhece também a FBA, dá uma busca em fisioterapia FBA que vai ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Mas a partir dali... Você apareceu lá no grupo de fisioterapeutas. Um economista apareceu lá e eu não lembro agora, já faz uns bons anos já. E aí, a partir daí, a gente manteve contato, o Pablo, o Bruno Montoro, né, a Mar, e aí a gente manteve contato através da questão pedagógica. Sim. Né? Acho que foi uma das coisas que uniu a gente, foi a questão da pedagogia libertária, essa coisa de descentralizar o saber, né? E ao longo do tempo a gente foi trocando figurinha. E mesclou umas áreas, né? Isso. A antropologia, acho que com a sua abordagem de contato inicial ali, né? Então a faculdade, a sua experiência, isso, né? A experiência com antropologia foi um outro elo. E aí acabei caindo também na área científica, assim, da biologia evolutiva, do movimento, que é uma coisa sempre... Eu já praticava karatê, tinha uma longa história com artes marciais desde a infância, então já dava treinos de karatê também, Kyokushin, então
enfim, esse generalismo para mim também se tornou uma expressão de quem eu sou. E aí, dentro desses núcleos, acho que foi crescendo, né? E eu acho que vocês podem falar um pouco como conheceram o Pablo e como, né, a gente foi... Sim. Eu conheci o Pablo pelo Vitor, que ele fez o curso e pirou e falou, você tem que fazer esse curso. Ele ficou alguns anos falando. Você fez o curso nosso, né? Foi ancestral e... mas depois... antes... mas só para esclarecer, acho que o que o Pablo Santovani fazia? Ele fazia um curso, ele dava um curso de... Ou ele dá ainda esse curso, mas, enfim, mudou muito, né? Desde o início. Mas de uma perspectiva de biologia evolutiva na fisioterapia e no movimento. Exato. Então foi isso que ele começou a dar esses cursos e a partir daí, né? Isso. Nós tínhamos interesses em comuns, a gente já gostava desse tópico e a gente foi se ligando, né? Então a gente foi costurando, né, em volta da evolução, né, que é a base do curso dele, as nossas práticas e por isso que essa amizade foi sendo cultivada dentro de discussões, né? E hoje eu e a Val, nós fazemos parte, né, desse ambiente da fisioterapia pelo viés da evolução, porém o nosso foco é a corrida, mas a gente acaba caindo em toda a parte de movimentação, saúde, comportamento, social, estudando, né, todos esses aspectos. E é um dos princípios aí que a gente gostaria de sempre estar compartilhando com vocês. Eu acho que a gente poderia talvez iniciar esse debate a fundo, né, do tema, como acho que para a galera entender que nós somos uma espécie especializada em ser generalista. Isso. Né? Então acho que isso já dá fundo para a gente ver o quanto a gente está, talvez, né, se destoando aí de uma característica biológica nossa. Talvez contextualizar primeiro o que é generalismo, o que é especialista, seria interessante. Então, eu acho que a gente pode começar com a questão do especialista. Ele seria uma pessoa que estuda uma determinada disciplina para algo específico, e o caminho adiante para essa pessoa é cada vez estudar mais a fundo aquele fragmento. Né? E ele vai cada vez mais a fundo e ele, às vezes, vamos dizer assim, ele deixa... ou ele tem uma dificuldade depois de interagir, macro, né? De ver o macro. E o generalismo, acho que é quebrar conseguir cruzar disciplinas, perspectivas, ou seja, pisar fora, por mais que você possa estudar, acho que todo mundo aqui estudou algo específico, né? Sim. Mas que você possa pisar fora daquela área e pegar outros conhecimentos para cruzar, né? Para pensar. Então, e aí o generalismo, acho que vem, enquanto para nossa espécie, vem nessa capacidade de fazer um monte de coisa. Exato. Né? De lidar, por exemplo, de adaptar como é que a gente tem Homo sapiens no planeta como um todo. Sim. Em ambientes distintos, em climas distintos, e com desafios físicos distintos, intelectuais distintos, e ainda assim a gente foi capaz de se adaptar a esses ambientes, prosperar e estar presente no globo como um todo, né? No planeta como um todo. Essa capacidade de generalista, inclusive, foi responsável pelo sucesso da nossa espécie. Sem isso, nós não estaríamos aqui, né? Igual o Caio bem levantou, que essa adaptação a diferentes ambientes tiveram marcas muito profundas, né? Inclusive no nosso DNA, no nosso cérebro, que fez com que a gente hoje consiga, né? Basta querer ser um Homo sapiens generalista, né? Porque o arcabouço biológico a gente já tem. Sim. Eu acho que o fundo disso, né, trazendo aí que o público tem um contato maior com a biologia evolutiva, isso começou no período em que nós ficamos bípedes. Então, a partir do momento, por volta de 7 milhões de anos, em que a gente começou a ter a característica bípede em ambiente de savana, né, que foi um ambiente que moldou basicamente, né, esse estímulo ambiental para a gente se tornar bípede, ou seja, andar com as duas pernas, com as nossas patas traseiras, a gente precisou de um estilo de vida de caçador-coletor que é extremamente nômade. Né? Então, vamos colocar aí que há 2 milhões de anos nós temos as mesmas estruturas fisiológicas e anatômicas, né? Basicamente não, né? Alterou muita coisa e interessantíssimo para o nosso conhecimento que a gente tem hoje, para a nossa capacidade mental, mas foi a capacidade do nosso cérebro, né? A estrutura do nosso cérebro. Mas fisicamente nós temos um corpo igual a 2 milhões de anos. Então, o estilo de vida caçador-coletor, se a gente colocar desses 2 milhões de anos para cá, que existem
povos ainda que vivem nesse estilo de vida, e acho que a base de entendimento para a gente conseguir ver os nossos ancestrais são esses povos, eles têm um deslocamento diário mais ou menos de 15 quilômetros. Então, se a gente colocar que eles são povos nômades e que se deslocam em torno de 15 quilômetros diários, a gente tem a noção do quanto eles lidavam com ambientes e situações novas. Então, eu acho que esse estilo de vida, essa nossa capacidade de deslocar grandes distâncias, o nosso corpo conseguir fazer muitas coisas, né? Desde manuseio de objetos pequenos, quanto arremessar, quanto escalar, quanto nadar. A gente precisou ter contato com diversos ambientes extremos, em situações diferentes, e acho que a gente saber lidar com as situações, o ambiente moldou nós sermos generalistas. E essa variação de ambiente para o sistema nervoso central foi de fundamental importância. Porque a partir disso, estruturas foram moldadas para que o homem tivesse sucesso ao longo da transição desses ambientes, né? Então, como o Bruno mesmo disse, há 2 milhões de anos, do occipital para baixo a gente tem o mesmo corpo, mas o que mudou foi o nosso cérebro, né? Sim, eu acho que a grande mudança foi na parte econômica mesmo, né? Então, a partir do momento que você você começa a criar a possibilidade de plantio num lugar fechado, você começa a trabalhar com variáveis controláveis. Exato. E aí você tira vantagem em se especializar, né? Em especializar o trabalho. E aí a gente vai chegando até a Revolução Industrial, né? A gente vai, nem sempre, eu acho que isso é bem interessante no livro do Harari, né? Do Sapiens, que ele fala o impacto dessas mudanças no corpo, né? Na saúde da nossa espécie, que não foi positiva a priori, né? Ela foi bem negativa, só que foi uma insistência constante nessa especialização até prosperar, até realmente você chegar, né? Não veio do nada isso, foi um processo muito árduo até realmente ter vantagens sobre outros modos de organização econômica e cultural. Sim. Então, e aí hoje, acho que a gente pode pular, né, hoje para um universo de formação específica, de especialização, e de que a gente não tem mais essa exposição à complexidade do meio, a gente tem uma exposição à complexidade mais abstrata e técnica, por exemplo, de programação, de tecnologias, né? Então, a gente mudou muito dessa visão generalista, porque assim, né, uma coisa é você lidar com uma programação complexa, mas num ambiente fechado e controlado. Né? Então você está programando, aqui deu errado, você vai e corrige, né, aquela programação, com linhas de programação. Já no ambiente externo, você não tem como isolar todas essas esferas, né? A gente não tem como falar assim, não, é só você fazer isso que dá certo. Aí vem uma chuva, arrebenta tudo, né? Tem uma geada, mata tudo. Então você está exposto a um universo complexo e sem controle nenhum. E você é especialista. E é interessante quando a gente observa, assim, quando a gente faz uma linha, né, entre os acontecimentos da história, a Revolução Agrícola, que foi um marco industrial que o Caio bem citou, do ponto de vista de grupo social, isso foi muito benéfico, né? Que a partir da Revolução Agrícola, eles conseguiram plantar mais, aparentemente resolveram um problema ali de fome. Do ponto de vista de grupo, foi muito importante. Mas do ponto de vista individual, foi péssimo. Porque esses homens, eles passaram a fazer movimentos repetitivos e sempre os mesmos movimentos. Então, antes o caçador-coletor, ele subia numa árvore para pegar o mel, ele corria, ele fazia várias coisas. Depois da Revolução Agrícola, ele só semeava a terra. Então, do ponto de vista de grupo da espécie, foi fundamental, porque fez com que a nossa espécie conseguisse sair de pequenos grupos, né? Porque os caçadores-coletores, eles vivem em pequenas famílias, e nós passamos a construir aldeias, cidades, né? E posteriormente civilizações. Então, do ponto de vista, teve um lado positivo, mas pensando em indivíduo, não foi. Como Harari mesmo diz, a Revolução Agrícola foi a grande cilada, né? Eu acho que ainda, para finalizar esse tema da relação do generalismo com o corpo humano, eu gosto muito de uma imagem que eu vi do Movinati no Instagram, em que ele fala o verdadeiro movimento natural. Daí é uma imagem de uma Índia
carregando um filho, carregando um cachorro, né, no colo e passando por cima de um tronco, meio que num riachinho. Ou seja, a demanda de situações, né, sem saber por que ela estava se deslocando, o que ela estava fazendo ali, que era salvando, talvez, ou permitindo com que o filho dela e o cachorro, né, sobrevivesse, e conseguindo controlar o peso deles e passando num ambiente de equilíbrio, né, estrito. Então, eu acho que, pensando no ponto de vista ainda para a galera da saúde e do momento, a gente tem um ambiente em que não permite o generalismo do movimento, né? Então, se a gente for numa praça, por exemplo, um ambiente aberto, não falando nem de academia, nada. Se a gente for numa praça, nós temos um piso totalmente controlado, né? Liso. Você está sendo menos exposto a uma situação nova. Então, você está ali, normalmente você está fazendo sua caminhada ou corrida. E a gente está muito exposto, biomecanicamente falando, ao aspecto só do alinhamento, né? Então, eu acho que o alinhamento ele é interessante, mas o quanto o nosso corpo ele está sendo restrito para o desalinhamento. Uhum. Então, se você fizer qualquer trilha ambiente natural, não precisa ir longe. Aqui mesmo em São Paulo, na trilha do Pico do Jaraguá, do Paisé. Você vai ter situações ali que você está totalmente desalinhado, né? Então, o corpo seu exposto ao desalinhamento, ele é possível nos dias de hoje, mas ainda ele é muito, como eu posso dizer, muito podado, né? Então, e quando você se expõe ao desalinhamento, aí aparecem as dificuldades, né? Aparecem as dores, aparecem os desconfortos. Então, acho que talvez o desalinhamento possa ser uma volta, né? Uma capacidade generalista nossa. Eu acho que é interessante para quem não... tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o raciocínio evolutivo também, né? Como a gente traz isso. Então, tem um termo que a gente costuma usar e que é comum usar nessas percepções de biologia evolutiva e saúde, que é a questão de incompatibilidade, né? Então, qual que é o problema? Então, a gente está falando aqui de generalismo no aspecto de movimentação corporal. Sim. Né? E a gente tem o generalismo também em termos de capacidades intelectuais, né? E de formação, educação, tem tudo isso. Então, adentrando mais e aprofundando mais esse lado corporal, a gente pode passar para quem está ouvindo, né? Entender esse raciocínio, que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, assim, se a gente tem a gente tem um corpo que foi, não digo moldado, né? Que ele sofreu... pressão seletiva, né? Por uma pressão seletiva, ele é o que ele é hoje. Exato. E ele tem necessidades básicas, né? Então, a gente tem estruturas biomecânicas, né? Músculos, ossos e todo esse aparato, a fisiologia, que ele foi moldado por milhões de anos, né? Para sobreviver nesse ambiente. A partir do momento que não tem mais isso, qual é o impacto? Sim. Então, qual é o impacto, então, da gente ter um corpo que foi preparado para fazer muita coisa e a gente não faz? Isso. Eu gosto do exemplo do aquário. Então, quando se alguém de casa já teve um aquário, já tentou ter não morra, né? Então, você tenta criar um ambiente para o seu peixe que seja o mais próximo do natural dele, né? Então, o que você faz? Você controla o pH, você controla o alimento que ele deve comer, né? O alimento que ele come provavelmente é um alimento que moldou biologicamente para ele conseguir digerir. Você cria um ambiente que ele consiga, no mínimo, conseguir se movimentar, se reproduzir e por aí vai. E a gente esquece que nós somos animais também, né? Então, acho que o ser humano é o único animal que pensa que não é um animal. Então, essa ideia da biologia evolutiva do ponto de vista da incompatibilidade para nós é basicamente isso, né? Como que está o nosso aquário? Qual é o nosso aquário? Qual é o nosso aquário, né? Qual é o ambiente que a gente... E não é questão só de sobreviver. Sim. É viver bem. Viver bem, exato. Né? Então, porque sobreviver Você sobrevive em ambientes muito à base ruins, de muitos remédios tranquilamente, A questão é como a gente potencializa, né? Como a gente... E eu acho que é aí que entra a questão da biologia evolutiva, que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. A gente entender o nosso passado, e eu acho engraçado, né, que as pessoas têm super visto de forma negativa o fato de você não saber história.
Né? Quem foi o presidente e tal época, como é que você não sabe isso? É ridículo, né? Mas quando a gente fala de milhões de anos, isso vai se diluindo. Não preciso saber, né? Isso aí foi muito tempo atrás. Mas a gente não consegue entender nossas necessidades atuais, biológicas atuais, a estrutura antiga que a gente tem, se a gente não olhar com profundidade para essa história como toda e entender ela. Exato. A questão é que ela não é tão linear. Né? Acho que a questão da biologia evolutiva é que ela não é nada linear. Então a gente, para mim, isso como economista também, para minha área, fez uma grande diferença de começar a pensar assim. Até quando eu estudava antropologia cultural, né, social, infelizmente ela se desconectou da perspectiva evolutiva como um todo. Sim. Passou a ver o homem como, não, o Homo sapiens como algo que caiu do céu, assim, em termos comportamental, não. Toda cultura é diferente, não tem padrão, e aí, né, tem as discussões internas da antropologia, de que a busca por padrões não funcionou muito bem, porém eu acho que precisa ser revisado algumas coisas da antropologia como um todo, antropologia social, né. Mas é isso, é entender, né, de forma... Então a gente é generalista, a gente tem necessidades pelo generalismo de movimentação corporal, vamos dizer assim. Isso. Né? A gente pode não ser, Isso. só que a gente vai pagar o preço por isso. Né? Então acho que o generalismo, a gente, talvez do podcast seja, por ser voz, a gente vai estar falando um modo intelectual, a percepção de educação de generalismo, mas a gente vai estar sempre se referindo à saúde. Vai estar sempre, porque não tem... Se a gente está falando de generalismo, multidisciplina, mil coisas, a gente vai ter que falar de tudo ao mesmo tempo, assim como... Vai ser impossível eu não trazer a parte de economia para os podcasts, né? Ou de antropologia, de biologia evolutiva, de movimentação, porque de alguma forma está tudo conectado. Tudo. Né? Então, isso talvez seja um problema da especialização intelectual. A gente não consegue expandir. E lembrando o que ele disse sobre incompatibilidade biológica, o Caio bem lembrou. Um tema muito importante que é a zona de conforto biológica, né? Qual foi o ambiente que o ser humano evoluiu, né? Qual foi o que a sua linhagem passou? E essa zona de conforto biológica, ela tem alguns pilares, né? Que não é só o movimento, tem o movimento, mas tem a alimentação, tem a socialização, né? Nós somos animais sociais, então a discussão da parte comportamental em relação à sociedade é muito importante, porque isso faz parte da nossa zona de conforto biológica e ciclo circadiano, que é o quanto nós estamos dormindo bem, o quanto a gente está se relacionando com o nosso comportamento de sono e vigília, né? Então, isso é muito interessante e por isso que a gente vai extrapolar, não só para a área de movimento, mas por outras áreas. A gente é generalista do ponto de vista motor, mas nós também somos generalistas do ponto de vista alimentar. Né? Sim, Por também. milhões de anos, nossos ancestrais, eles se alimentavam do do que encontrava no caminho. Então, e é interessante que quando a gente observa o nosso padrão de saúde hoje, é algo muito limitado, né? Então, recentemente saiu um artigo muito interessante de um grupo de pesquisa dizendo que os caçadores-coletores são um modelo de saúde pública. Então, a partir dessas pesquisas, a gente consegue estudar a fundo, através de utensílios da ciência, o quanto nossa saúde está desconecta com o nosso passado. Tá? Então, isso vem em forma do quê? De doenças, que a gente chama de doenças de desajustes. Né? Então, estudos com caçadores-coletores mostram que eles têm a melhor microbiota do mundo. Então, significa o quê? Que eles se alimentam de uma forma tão generalista, que está de acordo com a nossa natureza biológica, que faz com que eles tenham mais saúde do que nós. Mesmo a gente olhando para eles e falando, coitadinho, eles não têm nem roupa para vestir, né? E por que caçador-coletor, né? Então, de novo, a gente tem que voltar na nossa história, né, para entender por que a gente fala de caçador-coletor. Porque sim, a gente... Eles são os modelos, né? O modelo de evolutivo nosso, perdurou por muitos anos, por milhares e milhões de anos. Então, essa é a nossa história. Então, essa a gente... E daí que vem o generalismo. A necessidade por generalismo de movimentação corporal vem dessa história. Sim. Ao longo, acho que quem não dominar ou quem não ainda está perdido na parte de biologia evolutiva, acho que a gente vai, através de convidados também, outras pessoas que a gente vai chamar no workshop, a gente vai se aprofundar, porque realmente é algo difícil de você
é um raciocínio que a gente vai usar para tudo. Isso. Né? Só que para explicar ele, às vezes é mais fácil, porque eu acho que o entendimento para a gente também veio através de discussões com várias pessoas de várias áreas para caindo a ficha, né? Do que uma coisa assim, uma aula única, um podcast único, uma coisa que a gente está o tempo todo, um raciocínio que a gente está o tempo todo tentando fechar e nunca acaba. A gente está jogando a semente, vocês também fiquem livres, né? Vocês que estão ouvindo, para ir pesquisar sobre esses temas, né? Exatamente, então acho que a nossa ideia não é esgotar, né, esses assuntos de biologia evolutiva, é simplesmente a gente vai pincelando ao longo dos podcasts. Eu acho que todos os podcasts vão conversar entre si, porque a gente vai trazer vários temas e pessoas e convidados de outras áreas. Sim. E vai ficar evidente o quanto disso é importante, faz sentido. Eu acho que talvez para fazer mais sentido ainda para o pessoal, ainda falando de corpo, né, de movimento, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais da questão de comportamento, os esportes, né? Então nós temos aí um mundo de esportes, né, de especialidade de esportes, mas que foi possível graças ao generalismo. Então você nunca vai ver uma Olimpíada de guepardo, porque só vai ter corrida, né? A Olimpíada humana, você tem quantos esportes, né? Modalidades, quase infinita possibilidades de prática esportiva. E o mais interessante, que a gente tem acompanhado alguns estudiosos da área, é entender o quanto o corpo humano exposto ao generalismo, principalmente na infância, faz com que você se permita a ter um esporte mais específico com melhor qualidade. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do Roger Federer, que ele, na infância, ele era multiesportista, né? A mãe dele colocava ele em vários esportes, então ele sempre fez de tudo, ele nunca quis ser tenista, né? Ele nunca quis se especializar no tênis, mas o tênis apareceu e é claro que foi um arcabouço motor, um arcabouço técnico de outros esportes que permitiu isso. Que ele fosse o melhor. E eu gosto de um exemplo muito que o Vitor dava nos cursos da Corrida Ancestral, o Vitor Carrara, que ele foi para a Austrália, se não me engano, numa competição de triatlo, e antes da competição dele estava tendo uma competição infantil de crianças fazendo triatlo. Daí ele chegou para um dos técnicos e falou: putz, cara, que legal, vocês já estão formando triatleta. Daí ele falou: não, a gente não está formando triatleta, eles estão fazendo triatlo hoje. No outro fim de semana eles vão jogar rugby. E no outro fim de semana eles vão fazer outro esporte. Né? Então, essa noção que a gente tem de especificidade no esporte, ela é moldada por uma especialidade, por a capacidade generalista do ser humano. E pensando em modelo de saúde, principalmente na infância, é expor realmente, desde a criança nasce, a ambientes diversos, porque elas têm a capacidade de resolver um problema motor ali, descer uma escada, claro que com um pudor, né, pessoal? Um ambiente de parquinho e depois começar a entrar nas coisas mais específicas culturais, né, de esporte, expor ela a vários esportes, a várias situações, porque isso com certeza vai trazer benefícios motores e comportamentais, né, de regras e de situações novas em grupo, individual. E isso vai ser colhido pela vida inteira, né? A gente está falando de uma história corporal que você pode modificar. Se você tem filho em casa, você pode modificar a história de um ser humano através das experiências corporais que a criança teve, né? E tá tudo conectado, né? A parte psicológica tem uma conexão direta com o desenvolvimento motor, né? Inclusive, se tem uma questão neurológica envolvida através da questão motora que você pode identificar de forma anterior, né? Sim. Então tem várias dessas... Vai entrando nessas complexidades, né? De que realmente a especialidade, tanto na parte intelectual de formação, ela pode se tornar uma barreira para entender, né? Algumas coisas da nossa... E eu acho que essa especialidade, cara, acho que a gente pode talvez refletir de novo aí pelo prisma da evolução, é que mesmo no ambiente caçador-coletor, você tinha capacidade, a necessidade de fazer várias coisas, mas eu acho que dentro do grupo surgia uma especialidade. Sim, né? Natural. É natural você se tornar melhor em alguma coisa, né? Então pensar em corredores de longa distância, né? Então, todo mundo tem capacidade de correr, mas a gente prosperou, por exemplo, num tipo de caça, uma caça de persistência, que é correr atrás do animal até ele entrar numa fadiga. Porque nós não somos animais velocistas, né? Então, se a gente não consegue caçar um animal através da velocidade, a gente consegue caçar através de uma corrida de longa distância, porque o animal entra numa hipertermia e a gente tem glândulas sudoríparas espalhadas no corpo inteiro.
A gente tem sistemas elásticos no corpo e permitindo com que a gente percorra grandes distâncias. E a gente tinha essa capacidade de percorrer atrás do animal até entrar na fadiga e a gente conseguir se alimentar de carne. Mas dentro desse grupo, tem vídeos no YouTube da BBC, documentário BBC, em que dentro desse grupo tinha um corredor melhor, né? Então, você imagine o quanto isso geneticamente foi possível passando os genes para frente, né? Provavelmente as mulheres olhavam para esse caçador, corredor de longa distância com outros olhos. Mulher mais atraente. Olhar mais atraente. Então, claro que surgia especificidade dentro de um grupo, né? E isso Sim. até hoje. Tem, né? E é natural. É natural. Natural ter. A questão é isolar demais isso. Isso. Né? E qual é o impacto? Eu acho que na questão motora isso fica um tanto claro, né? Como essa falta de variabilidade de movimentação, a gente vê isso claramente, né? Na saúde como um todo, mas também no campo do intelectual também, né? Das áreas de estudo. Isso é uma coisa super complicada, porque sempre que eu ouvi falar de multidisciplinaridade no meio acadêmico, eu sempre me decepcionei quando eu vi o que era. Né? Nunca, sempre achei incrível, mas quando eu via... Não era nada daquilo. Não era tipo, não é isso ainda, não é juntar um monte de gente, cada um de uma área, e sair falando, e tipo, não, eu acho que ele exige um entendimento, uma imersão, que às vezes você tem que parar de fazer o que você está fazendo para fazer outra coisa. Talvez eu falo isso muito por mim, porque eu fiz isso, né? Sim. Então, hoje eu estou voltando para a área de economia, estudar a economia mesmo, mas eu só estou voltando porque outros conhecimentos me falaram, cara... Eu acho que agora vale a pena voltar, ser melhor, porque eu vou entender coisas de forma mais profunda. Sim. E que se eu tivesse direto da graduação, ter ido direto pela área de economia, eu não saberia absolutamente... não teria conhecido vocês, provavelmente não teria caído na parte de biologia evolutiva através do movimento, através da antropologia, para depois cair na antropologia econômica de volta, enfim. Então, eu não sei, né? Talvez pensar o ambiente urbano como sendo feito dessas especializações extremas e qual é o impacto disso, né? Em termos, eu não sei, em termos de sociedade como um todo. Eu acho que a gente não precisa voltar tanto, né, Caio? Acho que se a gente voltar nos nossos pais, né? Uma geração, galera. Você está falando de biologia evolutiva? Uma geração, né? Se a gente pensar, por exemplo, meu pai, ele consegue fazer várias coisas em casa, né? Se der um pau numa eletricidade em casa, ele consegue se virar alguma coisa, pendurar alguma coisa na parede, fazer um furo e tudo mais. Mas hoje em dia, que jovem consegue? Né? Vai morar sozinho, queimou o chuveiro, e aí? Liga pro seguro. Né? Então, exatamente. Então, essa terceirização, né? Ou seja, aí voltando mais para a parte de finanças sua, o valor da moeda sendo maior do que o valor da experiência. Isso. Então, o fato do indivíduo não precisar passar por uma experiência, né, de ter contato com os avós, de ter que aprender com o pai ali como que funciona, né? Ele realmente não sabe, né? Não ele sabe. tem que Então, pagar. a gente está falando de coisas básicas, né? O quanto nossos pais eram mais generalistas do que nós, né? Tanto de aspectos culinários, de comportamentais, de situações, né? Situações, sei lá, que furou um pneu, né? Putz, tem muito jovem que não sabe trocar pneu, né? Eu acho que a gente também tem que pensar que por um certo tempo, o Bruno citou, né, serviços domésticos, né, encanamento, eletricista e tal, teve um momento da história que todos esses movimentos, embora a gente esteja discutindo a importância deles, eles são generalistas, teve um olhar de preconceito para isso. Esses trabalhos manuais, eles foram olhados de forma diferente daqueles trabalhos intelectuais. Então, a nossa sociedade começou a observar os trabalhos intelectuais, que normalmente são especialistas em um assunto, com muito mais valor do que aqueles mais generalistas, né? E faz sentido, né? Porque você ganha em escala. Exato. Então, é bem comum, por exemplo, o questionamento, por que uma enfermeira ganha menos que um engenheiro? Uma questão de escala, né? A enfermeira, ela consegue cuidar de um número limitado de pessoas. Sim. Ela não tem como ganhar escala disso. A não ser que ela terceirize, cria uma clínica, uma empresa, e enfim, ela ganha com isso. Mas no aspecto de tecnologia, você começa a desenvolver uma ferramenta
que você ganha em termos de trabalho, em termos de produtividade, 10 vezes mais, 20 vezes mais, 1000 vezes mais. Então você passa a ter... A especialização, ela tem um retorno financeiro maior. Né? Então, por isso que esses cargos, esses trabalhos, eles acabam sendo melhor remunerados. E para você ter uma maior remuneração, você tem que se dedicar cada vez mais. Para se dedicar cada vez mais, você tem que terceirizar outras coisas. E se dedicar é tempo. Né? Então o tempo seu é para aquilo. Então se você não consegue fazer outra coisa, você precisa terceirizar. Só que nesse caminho em busca dessa especialidade, desse estudo, desse tempo que você direciona, você esquece do fundamental, que você é um ser biológico, que tem um corpo biológico, que tem uma necessidade biológica. Então, daí acontece o quê? As doenças, né, de desajustes que eu acabei de citar. Eu acho que eu posso talvez trazer um exemplo para a área da saúde muito interessante, que é o mundo da dor. Né? Hoje, o que se tem de maior evidência científica de benefícios, principalmente para dores crônicas, é o entendimento de biopsicossocial. Então, eu vejo o indivíduo com aspectos biológicos que influenciam na dor, aspectos psicológicos e aspectos sociais, né? Porém, a formação nossa não permite com que a gente tenha esse conhecimento dessas 3 áreas a fundo, né? Então, o que eu percebo é que o indivíduo que tem um entendimento, uma formação mais aberta, né? Ou seja, um cara que estuda fisioterapia da dor, que estuda fisioterapia, estuda biomecânica, mas ao mesmo tempo ele tem contato com outros entendimentos, né? Com outras vivências, automaticamente, não que ele seja um especialista em biopsicossocial, mas automaticamente numa clínica, ele tem esse olhar mais biopsicossocial. Né? Então ele consegue naturalmente identificar que uma dor está vindo mais de um aspecto emocional, né, do que um aspecto biomecânico mesmo. Então, por exemplo, hoje está saindo artigos, né, estudos em que o comportamento seu com o seu cliente, com o seu paciente, influencia na dor. Ou seja, simplesmente o fato de você olhar no olho, de você encostar. Então isso, por muitas pessoas, por terem passado por outras situações, é natural. Né? Você chegar e abraçar seu paciente, você olhar no olho. E naturalmente esse indivíduo que já tem essa visão mais generalista, né, de contato com outras áreas, estudar outras coisas, naturalmente ele já se beneficia disso. Né? Então acho que a biopsicossocial é o generalista da dor. Né? Então, um cara que já consegue estudar vários aspectos sociais, aspectos psicológicos e também biológicos, ele se diferencia, né, nesse entendimento. Então, acho que aí a gente tem talvez uma das únicas áreas aí que o generalismo é valorizado, né? E o cara está se destacando nesse cenário de tratamento. E é interessante quando a gente pensa em partes mais recentes mesmo, assim, sem voltar muito, né? Quando eu comecei na escola formal, eu via, né, a história do Leonardo da Vinci, eu via o Galileu Galilei, eles eram muito generalistas. Pintores, eles eram poetas, eles eram matemáticos, eles sentiam a necessidade de um conhecimento, e às vezes áreas que nem se completavam, eram áreas totalmente distintas, né? Então eu acho muito interessante o quanto a gente foi perdendo, e não foi de coisas muito antigas, de coisas recentes, né? Eu acho que o modelo científico, ele faz com que você, às vezes, a busca de uma resposta esteja na porta do lado, né? Não esteja naquilo só que você está estudando. Então, às vezes, você olhar para um modelo científico, para um estudo científico do vizinho e entender aquilo numa outra área totalmente distinta da sua. Talvez se você consiga entender, estudar mais esse aspecto, que foi o que aconteceu provavelmente com o Pablo, né, com a biologia evolutiva, peraí, será que a biologia evolutiva pode trazer alguma coisa para cá, né? Então, acho que o entendimento da ciência, se o indivíduo conseguir ser cada vez mais generalista do ponto de vista, ou seja, ter contato com outras pessoas, com outros conhecimentos, vai enriquecer a própria prática clínica e a próprio entendimento científico dele. Além da vida social, né? Que eu acabei de falar dos pilares, né, da zona de conforto biológica. Para você entender de outras áreas, você tem que conviver em grupos diferentes. Igual o Caio, ele é um economista e caiu num grupo de discussão de fisioterapia. Ele criou um outro nicho, uma socialização diferente que ele não tinha alguns anos atrás. Então é só benefícios, e é um ganho intelectual, e é um ganho de amizade, que é uma necessidade humana, de laços, que é uma necessidade humana, de novas possibilidades, de terceirizar também. Eu acho que, voltando no lado científico, até da filosofia da ciência, né, que tem o Paul Feyerabend, que ele tem um livro chamado Contra o Método, e eu acho que uma das coisas que eu mais tirei dele assim, foi que
a ciência em si ela não é só o método. Sim. Né? A criação, a novas hipóteses, novas perspectivas, assim, elas não vão vir de você replicar métodos. Claro. Né? Ela vai vir de vivências, de inspirações, que depois o método vai ser como você vai comprovar aquela perspectiva, como você vai traduzir para o mundo uma ideia muito louca que você teve através de outras vivências, né? E principalmente você tá aberto e achar que a sua resposta, que a sua verdade não é verdade, que ela tá sujeita a ser quebrada, né? Questionada. Então o fato de você só se permitir isso, de achar que o que você fala não é a sua verdade, que ela está sujeita à quebra, faz com que você seja uma esponja, né? Sim. Que você esteja aberta para outros questionamentos. Que eu acho que é isso que a ciência é. A ciência é inclusiva. Exatamente. Né? Ela não exclui nada. Então ela tenta trazer todas as perguntas e todas as possibilidades. A gente não pode se fechar, senão a gente vira especialista científico e a gente doutrina. E deixa de inovar, né? Eu acho que a questão hoje é essa. Você... Então, se você está investindo em pesquisa, só que a pesquisa é cada vez mais especializada, no universo que você tem cada vez mais informação disponível, o quanto a gente não está desperdiçando de recurso? Sim. Porque, às vezes, você explorar outras áreas vai te trazer uma... Por exemplo, não é ridículo quando a gente começa a entender a parte de impacto da biologia de entendimento da biologia evolutiva na saúde humana. Hoje, pra gente é impensar, assim, é ridículo. A gente fala, como que a gente não viu isso antes? Exato. Entendeu? Tipo, como? Tá na cara, velho. Tá na cara. Tipo, biologia evolutiva, história evolutiva, milhões de anos, né? Seleção natural, papapá, e corpo humano. Não. Corpo é o quê? Se disseca, ele é músculo, ossos, uma estrutura X, mas nunca houve esse diálogo com uma ciência que está a mais respaldada, que é a biologia. Exato. Né? E que mais vai dar raciocínio de entendimento do que a gente é, né? Enquanto comportamento. E quantos anos não demoraram isso? E não é que foi tipo, descobriram a biologia evolutiva agora. Não, foi que as áreas de especialização seguiram tão fortemente rígidas que não se comunicaram. Na hora que você bota a cabeça para fora e olha em torno e fala, nada. Sério. Verdade. Né? Isso aconteceu com muitas, né? Muitas áreas, e eu acho que ao longo dos podcasts a gente vai trazendo isso. Acho que a economia é uma delas, que mais uns 10 anos para cá começou a olhar a biologia evolutiva, ainda de forma bem limitada. Acho que a parte antropológica e estruturas de entendimento da economia humana como um todo, eu acho que ela é bem restrita ainda. Mas começa a ter isso. Eu acho que o problema que eu vejo da especialização, e eu acho que tem até a ver com plasticidade, é que depois de certa idade, as pessoas têm dificuldade de sair dessa especialização. Entendi. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que vive em escritório... Você diz que é difícil biologicamente e socialmente. Exatamente, são duas limitações. Porque o social muitas vezes está ligado com o financeiro e ninguém quer sair do que tá. E tem muitos... Claro, mas essa questão biológica talvez seja mais forte. Né? Ele não consegue porque ele não consegue biologicamente. E lógico, a pessoa também vai deixar não vai abrir mão da área dela... e falar, não vou explorar algo completamente novo, se a parte financeira está sempre comendo. Claro. Entendeu? E tanto eu falo da minha experiência, muito de finanças pessoais por causa disso, porque eu caí na loucura, vamos dizer assim, mas porém eu pensei financeiramente. Né? Eu trabalhei na área que eu nem queria, que eu gosto da área de tecnologia, eu tenho facilidade com tecnologia, mas eu trabalhei num banco dentro dessa área, mas com o objetivo de juntar dinheiro para aprender outras coisas. Só que realmente, se eu não tivesse pensado, ou se eu tivesse na parte financeira... Você não teria coragem. Eu provavelmente não teria coragem. Foi uma coisa a mais. Não que eu tenho eu assumo riscos de uma forma muito diferente da maior parte das pessoas. Mas a parte financeira me ajudou muito a explorar e chegar até vocês. E hoje está aqui. Né? Enfim, então tem vários processos. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Mas eu acho que talvez no processo educacional anterior, isso ajude esse processo até, né? Não sei, a questão financeira é um debate amplo assim, de educação financeira. Te dá base para você explorar. Que é o que aconteceu com a gente quando a gente foi passar 4, né? Você sabe bem a nossa história. A gente se planejou para ir aprender outras coisas, né? Fizemos uma horta em casa, tivemos aulas com você em vários âmbitos, então precisa mesmo ter um chão para se pisar antes daquilo, né?
Então são várias amarras que tem, né? E eu acho que a questão... Eu acho que isso fica muito claro, Caio, por exemplo, socialmente, como que isso está tão impenetrado, como, por exemplo, a gente teve ano passado a greve dos caminhoneiros. Isso aí te Né? bastante, cara. Então eu acho que, basicamente, a gente já consegue ver o quanto o nosso sistema ele é especializado e que a gente depende realmente dessa especialização. Como ele é frágil. Como ele é frágil, Ao exato. mesmo tempo ele é gigante. Gigante. Ele nunca houve nada Uhum. na história, algo desse patamar, uma civilização desse patamar, mas ao mesmo tempo, se essa liga, ela de alguma forma ela entra em colapso, os indivíduos não estão preparados para lidar com os milhões de anos todos. Tipo, a gente não... Um exemplo bem... Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uma vez meus amigos, né, de infância, eu fui retomando muito contato com amigos de infância durante a minha vida. E aí teve dois que eu mais recentemente, os anos que eu fui atrás, recuperei esse contato, a gente ficou amigo. E eles sabiam que eu tinha essa vivência de acampar, de ficar no mato e tudo mais. Um deles tinha um terreno, falou assim, tem um terreno, tem água, não tem luz, não tem nada, vamos acampar. Beleza, aí um deles trabalha né, de óculos, assim, trabalha com a parte de empresário nessa área, e o outro é da área de tecnologia, cabeçudo da área de TI. Programação, foda e o caramba. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Mas é interessante ver como essa especialização... Exato. Então, assim, de onde colocar a barraca, de onde estava o sol, onde ia fazer o fogão, onde ia fazer o fogãozinho para cozinhar. E uma coisa que ficou muito claro para mim, assim, isso eu passei por esse processo. Sim. Né? Eu lembro o Gabriel, um cara que lá de Garopaba, que na época eu morava em Garopaba, que me apresentou esse universo, assim, que eu falei, a primeira vez que eu fui na mata, eu tava vivenciando isso, eu falei assim, tava tentando fazer fogo para esquentar uma comida, fazer uma comida, eu falei, não dá para fazer. Sim. É muito difícil, cara, tem que ter alguma coisa para me ajudar. Ele falou, dá, isso aqui você não sabe, né? Claro. Dá pra fazer. Difícil, dá, né? é óbvio que dá. E eu vi essa situação de novo, assim, né? Porque aí começou... Né? E aí eles, tipo, não sabiam o que fazer. Sim. Eu falei, não, primeira coisa, lenha, tal coisa, fui delegando, porque eles estavam completamente perdidos, né? Já fiz lá um buraco no chão para fazer o fogo, tal. E aí começou a chover. Nossa. E aí eu vi que eles não tinham a menor noção de prioridade do que fazer. Sim. Se entra na barraca, se bota comida para dentro, qual que era a prioridade? O que dentro daquele universo que a gente falou logo no início da complexidade, mas é uma complexidade mais ampla, mais incerta, eles não sabiam como se organizar, né? E eles foram no carro fazer não sei o que lá, aí eu falei, não, aí a primeira coisa que vem na minha cabeça, quem já tem vivência na mata, assim, fala, a primeira coisa é lenha. Claro. É prioridade, velho. Esconde as lenhas, Peguei né? toda a lenha, botei debaixo da barraca, né? E eles voltaram e falaram, nossa, todas as lenhas, caramba, que ideia, né? Nunca ia pensar nisso. Mas assim, se você tivesse 3, 4 dias, você tava ferrado. Exato. Se você não tivesse guardado a lenha... E eu acho que, cara... Não ia comer. Não ia comer. E eu acho que essa questão da greve dos caminhoneiros, pra mim fica claro isso, assim, as pessoas ficam psicologicamente muito frágeis. Sim, e é uma coisa que me preocupa muito no meio urbano. As pessoas surtam muito rápido com coisas que deveriam ser muito simples, mas o nível de especialização chegou tão... Da comida tá no mercado, a partir do momento que isso desaparece por um pouquinho, cara, é uma fragilidade psicológica muito grande. Mas que dá pra entender, né? Dá pra entender. Né? Imagina, eu posso comprar uma carne, agora eu não tenho mais. Então, mas eu acho que a gente tem que entrar numa discussão, talvez, para entender esse ponto, que nós temos uma fragilidade de se programar para o futuro, né? A longo prazo. Então, vamos pensar como na sua situação, né? Que você passou por isso e tal. Você tem que imaginar todas as situações possíveis. Né? Porque se você se preparar para todas as situações possíveis, você não passa esse perrengue. Né? E agora, voltando já para a realidade do indivíduo na sociedade, o fato de ocorrer uma situação dessa como a greve dos caminhoneiros, ele tá tão dependente do que acontece no presente e não se preparou para um futuro, por exemplo, parte de finanças. Né? Ele tem tanta conta para pagar que se ele der qualquer coisa numa semana que ele não trabalhe, a chance dele se ferrar
do ponto de vista financeiro, é muito grande. Muito grande. E o emocional vai junto. Vai junto. Então, eu acho que o que a gente aprendeu com você é você se preparar. Se der qualquer merda, você tá tem garantido. um mês pra ficar tranquilo. Isso. Né? Que o que a gente percebeu lá em Passa Quatro. Né? Quando começou a rolar essa greve dos caminhoneiros, a gente tava lá em Passa Quatro, morando na zona rural. a gente ia fazer uma viagem, a gente ia visitar nossos pais, colocamos as coisas dentro do carro, daí o Bruno falou assim, fudeu, não vai dar pra ir, beleza, tiramos as coisas e ficamos lá curtindo. Daí a gente programou pra morar em Passa Quatro, a gente não tinha conta pra pagar, a gente tinha o aluguel, tinha dinheiro da poupança, falou assim, se a gente não precisar trabalhar por um mês pra essa greve, beleza. O que tem de comida aqui em casa, dá pra ficar 2 meses. A gente viu isso. Né? E outra, tem essa noção também, né, de alimento. Puta, eu não vou conseguir comer um hambúrguer, né? Na minha sexta-feira. A fragilidade psicológica chega nesse nível. Isso, beleza, a gente ficou tranquilo lá, né? Daí voltou ao normal, mas por quê? Porque a gente meio que se preparou, claro que não conscientemente, mas se ocorresse qualquer coisa, a gente tinha essa parte financeira mais preparada. A gente não precisava sair de casa, os caminhoneiros poderiam ficar com as comidas paradas na rodovia, que a gente tinha um tempo. Mas acho que essa noção biológica nossa de não se pensar a longo prazo, né? No futuro. É o famoso carpe diem, vamos aproveitar o dia. Porque o caçador-coletor, ele comia hoje, beleza, tá tranquilo, né? Amanhã é um outro dia, vamos tentar caçar e tudo mais, mas é claro que por um arcabouço de experiência, né? Mas ele sabia que na natureza ele poderia encontrar. Então ele poderia não ter uma caça, mas uma coleta ele ia conseguir coletar alguma coisa, porque ele é tão generalista na alimentação. Não é o nosso caso, né? A gente não é generalista, né? Tem mil coisas, né? Eu acho que a gente conseguiu, a civilização que a gente vive, ela conseguiu tirar alguns riscos que a gente tinha, né? Ou, por exemplo, de passar fome, por exemplo, sazonalidade. É uma coisa que foi até uma coisa que eu quero até trazer no podcast depois, como alguns estudos antropológicos analisando caçadores-coletores ignora, por exemplo, sazonalidade. Tem épocas que não chove e que não vai ter alimento, que vão ter problemas na comunidade, na tribo, né? E que gente pode morrer, pessoas vão morrer, acontecem isso. Isso a gente mitigou, né? A gente conseguiu praticamente anular isso. Né? Então hoje a gente tem uma economia que provê tudo pra gente, independente da época do ano. Tem a água, principalmente em grandes cidades, logicamente isso estou falando aqui no grandes centros urbanos, tá, galera? Não estou falando de que o mundo todo é assim, mas os grandes centros urbanos, né, a gente está falando desse ambiente, ele... Muito conforto. É um conforto exagerado. E qual é o impacto disso, né? Será que tudo que gera conforto, ele realmente é benéfico? Será que não ter zonas de desconforto, né? Ou simplesmente ter uma exposição a uma variedade de ambientes e possibilidades não dá até uma estabilidade psicológica maior das pessoas? Assim, do ponto de vista cerebral é péssimo, né? Porque, claro que tem uma área do nosso cérebro que fala, não, eu tô provido de comida, eu não vou passar fome. Mas o nosso cérebro, ele gosta de novidade, né, Caio? Então, quando você tem aquilo que tá muito fácil, você acaba achando a sua vida deprimente, né? Ela é deprimente, porque não se tem o desafio, não se tem aquilo que... O que será que pode acontecer amanhã? Não se pode acontecer nada porque tá tão controlado, desde o que você vai comer, né? A quantidade que você vai comer, e isso para o nosso sistema nervoso central não é muito vantajoso, né? Porque se a gente pensar... Por milhões de anos, a gente evoluiu com estresse, né? Não o estresse crônico que a gente vê em sociedades, mas pequenos estresses. Será que eu vou comer hoje? Né? Eu dei uma palestra essa semana e eu comecei a palestra com essa pergunta. O que vamos jantar? Né? O que a gente vai jantar? Esse era um estresse. Mas pra gente não é. Né? Agora a gente sabe, eu sei o que eu vou fazer de almoço. Né? Mas por milhões de anos, essa foi a pergunta da vida dos nossos ancestrais. Isso gerava um estresse que precisava ser controlado. Né? Isso faz com que o sistema nervoso central trabalhe de uma forma diferente. E isso a gente não deixa no nosso cérebro fazer numa sociedade contemporânea, porque existe muito conforto. Né? Não tô falando para ninguém passar fome, hein, gente? Sim, mas eu acho que talvez a questão é até quanto a especialização ela é algo positiva. Né? Até o quanto que a gente... Por exemplo, uma das coisas que mais me preocupou na greve dos caminhoneiros foi o comportamento das pessoas. Sim, claro. A galera
surtava. Eu duvido que todo mundo que estava fazendo fila no posto realmente precisava daquilo. Sim. Então a gente perde essa noção de prioridade, de capacidade corporal, de lidar com estresse, de fazer outros planos, né? Não tem um carro, e agora? E eu não sei o quanto... Eu acho que isso é uma fragilidade. Eu acho que até a questão de... A parte... Não sei, de polarização política, eu acho que tem um pouco disso também, sabe? É um desespero dos dois lados. É um desespero de tipo, cara, parece que vai acabar, velho. Vai ter um colapso como um todo. E o quanto eu acho que esse ambiente especializado, ele vem criando essas bolhas, né? Potencializa, sociabilidade, em redes sociais. Eu sempre tinha uma birra com galera, assim, que queria fazer, por exemplo, que não tinham experiências corporais juntas. E eu acho que essa esfera também de convivência que a gente tem através de lidar, por exemplo, você construir algo junto, né? Fisicamente, dizer assim, construir um abrigo junto. E uma coisa é você conectar com pessoas através do abstrato, através do intelecto, de afinidade ideológica, vamos dizer assim. Tá. Eu acho que a partir dessa vivência corporal, criam-se elos, criam-se entendimentos de potência dos outros, de capacidade de outros, que vão além da parte intelectual, do que a pessoa fala, do que a pessoa pensa. As pessoas têm outros valores, elas têm outras, vamos dizer, valor social além do que elas pensam. Claro. Só que hoje está tão especializado que a gente não tem espaço para isso. Sim. A gente não tem espaço para essas convivências. E eu acho que essas convivências têm que ser de forma corporal. Sim. Tem que ser fazendo atividades físicas juntos, né? E eu acho que o universo da especialização, da terceirização, inviabiliza tudo isso. Sim. E eu entendo que a especialização traz o retorno financeiro bom. Porém, o quanto que é bom, né? Como que a gente mede isso? Né? Eu acho que essa é uma das questões principais quando a gente fala de especialização e generalismo. Para mim é isso, assim, a especialização foi extremamente benéfica, mas se o generalismo não te dá um retorno financeiro, direto, absoluto, te dá outros. Te dá outros. Mas hoje é muito difícil as pessoas entenderem isso, porque a gente vive num universo que só valoriza a questão monetária, a questão do número, a questão de vantagem. A gente às vezes não tem brecha para experimentar, né? Ver o que é e simplesmente ter uma percepção diferente, né? Eu acho que é até um lapso de criatividade em todos os universos por causa disso, né? E é interessante porque, do ponto de vista ainda de comportamento, uma criança que tem contato com várias situações, né, moldada nesses ambientes, ela tem uma grande chance de conseguir lidar melhor com situações imprevisíveis, né, do que uma criança criada numa bolha, por exemplo. Então, em que os pais fazem tudo, em que os pais controlam tudo, a criança não pode sofrer, a criança não pode passar por uma dificuldade, ela não pode cair, né? Então, você imagine quando ela se desenvolver, quando crescer, tiver realmente precisar desses contatos, dessas situações. E acho que a gente pode, talvez, trazer um link para situações de imprevisibilidade em que... Eu perdi a linha. Eu acho que o que dá para completar do que o Bruno disse sobre o corpo é um caminho, né, para que novas conexões cerebrais aconteçam, porque isso já é comprovado cientificamente. Crianças que têm um repertório motor melhor são as crianças que aprendem mais rápido, né, que têm um nível de aprendizagem melhor do que uma criança que não tem uma habilidade motora, né? Então, isso também é herança de milhões de anos, de que o nosso corpo e o nosso movimento foi evoluindo junto com o nosso cérebro, fazendo com que células cerebrais respondessem à movimentação, né? Então, toda vez que a gente faz com que um corpo fique especializado em algum movimento, a gente está deixando de crescer do ponto de vista neural, fazendo com que novas conexões se estabeleçam. A gente sabe que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de criar novos neurônios, mas existem áreas que sim,
principalmente áreas de memória. Então a gente sabe que quanto mais movimentos, tem estudos mostrando. Os músicos, né? É. Os músicos é interessante que eles são os grandes músicos, né? Eles sabem tocar vários instrumentos. Sim. Né? Mas quando eles se especializam no instrumento, ele já passou por um arcabouço de experiência com outros instrumentos, com outros tipos de acorde e tudo mais. E ele é o melhor músico do que um cara que só, por exemplo, se especializou no violão. E do ponto de vista central faz todo sentido. Ele aprendeu vários instrumentos, as ligações cerebrais dele é muito diferente do que uma pessoa que só sabe tocar um instrumento. Então o segundo instrumento dele é muito mais fácil ele aprender, né? Porque o cérebro dele é generalista, né? Eu acho que até a questão da educação é educar para autonomia, né? Pra autonomia como um todo, pra autonomia corporal, pra autonomia em termos de raciocínio, de intelecto. Eu acho que isso é uma coisa que não se vê mais, né? Então, talvez esse processo... E eu digo assim, até no processo intelectual mesmo, eu fui ter algum avanço em termos de conhecimento, então foi no meio da faculdade. Né? E tem sempre essa forçar essa barra para determinar uma profissão, o que você vai querer ser, né? O que você vai fazer de faculdade. E tem essa pressão constante, e eu até entendo essa pressão, claro. Porém, a pressão de você se especializar em algo, porém eu acho que ela fragiliza também o indivíduo como um todo, né? Eu acho que tem várias experiências que a gente matura, acho que a parte neurológica mesmo, a parte de formação mesmo do intelecto como um todo, ela acontece de uma forma tardia, né? Sim. Eu fui me sentir capaz de transitar entre disciplinas com, sei lá, 24, 25 anos de idade. Com 18, 19, eu tava perdidaço. Né? Então, quando a gente talvez force muito essa barra de forma anterior, a gente perde em tudo. Sim. Eu acho que a gente perde em sociedade com a parte de inovação e de perspectivas novas, de parte de soluções novas. Sim. E eu acho que fragiliza o indivíduo mesmo, claro. como um ser autônomo, como uma pessoa que é capaz de lidar e até... Eu acho que uma coisa que me assusta muito com a especialização e com as experiências que eu tive com pessoas muito especializadas é a dificuldade em transferir conhecimentos de uma área para outra. Então, por exemplo, como é que eu, como economista, consegui entender a parte de fisioterapia, o universo corpo, de vocês, né? O corpo. Não foi indo para a faculdade fazendo fisioterapia, né? Claro. Eu simplesmente transferi conhecimentos que eu tive, experiências que eu tive de outras áreas, para tentar entender esse universo de outras áreas. Sim. E aí eu vou, tentativa e erro e conversas e diálogos, eu fui vendo até, logicamente, que eu não sei tudo o que vocês sabem, né? Porém, eu entendo o que vocês falam, né? Eu entendo qual que o que é a fisioterapia, para que serve, qual que é a perspectiva de vocês de saúde, enfim, mas eu não precisei fazer a faculdade completa de fisioterapia. Claro. Né? Então, eu acho que a questão do generalismo em si é isso, é quanto de algo que você aprende você consegue transferir para outra área. E eu acho que a biologia evolutiva e a perspectiva evolutiva possibilita isso. Mas eu acho que pode muitas pessoas perguntarem, mas daí é aquela boa piada. Você não é bom em nada, né? Você acaba sendo... Tem que ser pato, né? O pato não sabe nadar, não sabe voar. Então a gente tem que começar a desmistificar isso, né? Que não é... Claro que você pode ser especialista em alguma área da qual você goste muito, mas você não pode fechar, né, os seus outros sentidos para as outras áreas, né? Você pode aprender... Eu acho que isso na academia é muito visível, né? Então, o cara que está numa área muito mais filosófica, intelectual... ele se desconecta do corpo, a grande maioria. Né? Ela não consegue entender a importância do que moldou, na verdade, a capacidade dele conseguir pensar dessa forma. Foi o corpo? Foi o corpo dele por milhões de anos. A gente pode ver pela comunidade nerd também. Sim. Né? Exato. Que abandona o corpo por completo. Exato. Você tem biólogos com problemas de saúde por incompatibilidade. Por simples fato de não conseguir trazer o raciocínio evolutivo, com qual ele é formado, ele dá aula,
a questão de alimentação, para a questão de comportamento, para a questão de... Então, isso é uma das coisas que que mais me impressiona. O próprio cara da saúde, né? Não, isso que eu ia falar. Fisioterapeuta, educador físico, obeso, com sobrepeso, não conseguiu fazer, né, esse link entre... E outra, né, porque são outras, a gente vai explorar em outros podcasts esses assuntos também, mas é que ele exige uma percepção multidisciplinar, para você se entender por que você não faz. Isso. Desde o psicológico, até do econômico, até o comportamental, até a psicologia evolutiva, tem um monte de coisa. Porém, essa não capacidade de transferir conhecimentos ou, como é que eu posso dizer, estruturas de saber, estruturas de entendimento para o mundo como um todo. Porque o que a gente acaba fazendo é isso, né? Tá, como esse raciocínio ele tem essa estrutura. Se eu usar ele em outro local, eu interpreto ele. É uma coisa que quando eu entendi biologia evolutiva, eu falei, opa, tá, entendi o raciocínio. Agora eu vou pegar essa lente e botar para movimentação, ou botar para economia, ou botar para finanças, ou botar para... Entendeu? Então, e aí você vê que isso não é usado, né? E como isso... E eu acho que a fragilidade psicológica vem daí. Entendi. Das pessoas surtarem muito rápido no ambiente urbano por não ser capaz de migrar os saberes. Entendi. Né? Não tem outra opção para elas. Não existe outra possibilidade. Sem... ela surta. Ela fala, se eu não tiver, eu morri. Né? E isso vai das coisas mais simples, entendeu? Desde um cara... Eu já tive casos, por exemplo, engraçados, cara. Eu falei assim pro cara, e tal, questão de alimentação, peso e tal, preocupado. Eu falei, não janta. Não janta. É normal você ir dormir com um pouquinho de fome, né? Não tem, você não... Né? E aí, eu lembro no dia seguinte, ele falou que acordou de madrugada, preocupado, tava com dor no estômago, pensou que ia morrer de fome, pensou que ia ter alguma coisa acontecer com ele, entendeu? Sim. Eu falei assim, mas pensa bem, você já viu alguém que acordou, deixou de jantar aí na noite, você acha o cara morto na cozinha porque ele passou fome à noite? Não, né, cara? Então, mas é isso, essa coisa de simplesmente pensar, né? Sim. Será que antes todo mundo jantava antes de dormir, enquanto delas acordavam tranquilo, né? E a gente vai perdendo essas percepções, essas experimentações, né? Enfim, eu acho que... E é interessante que as novas gerações que vão surgindo acham que o mundo era assim. Igual na nossa época a gente ainda não tinha o smartphone, então eu tenho medo das novas gerações de achar que a comida vem com aplicativo. Tá entendendo? Uma vez eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos com crianças, mostravam para elas uma verdura, um legumes e falava, o que é isso? Daí mostravam um abacate para a criança tomate. A criança não tinha noção do que era aquilo, né? Então, quando a gente pensa nesse passado, eu tenho medo das futuras gerações, achar que o alimento não vem da terra, ele vem do celular, né? Isso é muito grave, uma desconexão com a nossa natureza biológica tão grande que a gente está perdendo a nossa referência. Né? E isso, quando a gente olha na história, também aconteceu na Revolução Agrícola. Né? Então, quando os primeiros caçadores-coletores começaram a cultivar ali os campos, né, com algumas plantas domesticadas, eles acharam que era legal, daí foi passando de geração para geração. Aquelas primeiras gerações tinham esquecido que o bisavô, tataravô vivia da caça e coleta. Então a gente tem um problema da mente descontínua, né? De achar que a nossa realidade é só essa realidade que existe, não teve para trás. Então isso que eu dei exemplo da criança com o smartphone, com o aplicativo de comida, aconteceu com nossos antepassados na era da Revolução Agrícola. Não, se a nossa plantação, vir uma praga e derrubar toda a nossa plantação, a gente vai passar fome. Mas esqueceu que no passado as pessoas se viravam para comer de outra forma. Né? Isso, essa visão a biologia evolutiva dá pra gente, né? Sim. E aí uma pergunta, né, para vocês, e acho que a gente pode refletir, qual que é a solução? Né? Será que a gente tem solução para isso? Ou como que a gente consegue amenizar, como a gente está falando muito dos malefícios, né, da especialização e os benefícios também, mas ao meu ver, a grande solução é em casa, né? Eu acho que é um ambiente familiar, é a gente retomar alguns comportamentos, alguns padrões que os nossos antepassados faziam, né? Não antepassados ancestrais,
mas sim os nossos pais, nossos avós, né? 100 anos, 200, 100 anos, né? Quando foi a última vez que você sentou e conversou, sei lá, com seu avô e pediu pra ele explicar alguma coisa pra você? Hoje a gente vai tudo no Google, né? A gente tem a resposta ali na Google, mas e o saber ancestral, né? Uma prática com o seu pai, com o seu avô, de construir alguma coisa em casa. Então acho que a gente começa, acho que uma das grandes soluções é a gente conseguir fazer isso no micro, né? Pequena escala, Acho que pequena escala que a gente pode talvez transferir isso para um macro. E talvez começar projetos disso, né? Acho que a gente tem amigos, a gente Sim, mesmo. verdade. Acho que esse podcast é uma maneira de fazer isso intelectualmente, a gente conversar sobre isso. Mas eu acho que é investir em projetos educacionais, né? De pensar esse universo. E eu acho que hoje sempre acabo caindo um pouquinho para minha área, né? Que eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer coisas, experimentar coisas pela questão financeira. Então, sim, acho que uma educação financeira ou uma noção de gestão de recursos, né, talvez seja importante para você ter um conforto psicológico. Umas pessoas nem tanto, varia muito a personalidade, né? Coisa que a gente também pode abordar em outros podcasts, mas eu acho que é propiciar isso e se ver nessas experiências, né? Se ver, tentar algumas experiências. Eu tive muito isso na infância, né? Então, com meus pais, sempre me colocaram em fogueira, assim, né? Fazer coisa que nem eles conseguiam fazer. Então, e isso moldou quem eu sou. Eu acho que eu só consegui transitar entre as áreas como um todo, porque meus pais também tinham essa percepção de me formar enquanto uma pessoa autônoma, né? Fazer coisas que eles não conseguiam fazer, nadar, lutar, são coisas que eles não tinham, né? Esse domínio e fizeram questão de que eu aprendi. Mais que eles tinham medo. Meu pai e minha mãe têm medo de água, não entra nem a pau, e fizeram questão de me ver entrar em rio, entendeu? De vai, nunca me podaram, vai, senão você não vai saber, você não vai ter essa autonomia que a gente não teve na infância, né? Então, eu acho que é um esforço e que é difícil hoje. Eu acho que tem esse desafio porque tudo a gente quer monetizar, tudo a gente quer ganhar, então por que eu estou fazendo isso? Eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo outra coisa. E eu falo disso até para mim mesmo, eu repito isso diariamente, né? Porque a gente quer sempre, né, falar, eu podia estar tendo um conforto financeiro maior, mas porém qual que é o preço disso a longo prazo? Acho que são assuntos que a gente vai estar sempre explorando aqui, a questão da saúde, né? Como algumas coisas não dá pra gente postergar, né? Então acho que a questão monetária também acaba criando, a gente acaba projetando tudo como se fosse assim, né? Uma hora eu faço, porque o dinheiro te possibilita isso. Você junta, uma hora eu faço. Sim, aí você consegue. Mas nem poucas coisas você consegue fazer isso. Né? Você tem... Depois já foi. Tem processos biológicos que uma vez passados, acabou, né? Até o desenvolvimento infantil a gente tem isso, né? Uma vez não desenvolvido, vai ter sequelas pro resto da vida. E sim, infelizmente as pessoas têm dificuldade de entender isso. Que sim, tem coisas que não tem como voltar atrás no aspecto biológico. Financeiro, sim. Pode quebrar, pode retomar o negócio, pode, né, perder emprego aqui, conseguir outro lá, mas... A biologia não é assim, né? E o Caio pode até falar um pouco melhor, mas a criação do dinheiro ela é bem recente, né? Então, nossos antepassados, hoje o dinheiro traz um certo prazer, né? Diante daquilo que ele pode comprar, daquilo que a gente pode conquistar, mas por milhões de anos a gente não tinha isso. E esse prazer existia. E esse prazer existia em que jeito? Numa troca, né? Você me dá isso aqui, eu te dou isso aqui, eu vim visitar sua tribo e eu te trouxe isso, então... Esse prazer, esse circuito neural já existia, né? Então, o dinheiro, esse valor que a gente dá, como se a gente só tivesse uma vida feliz, se a gente tivesse tal coisa, ou tivesse num patamar que uma vida de especialista me coloca num plano, como se fosse a saída, né, para uma vida feliz, e a gente tá aí com milhões de anos, né, de sucesso evolutivo, porque se a gente tá aqui, porque nossos antepassados tiveram sucesso, e com certeza a vida deles não foi só luta. Teve prazer, né? E eles se sentiam bem, porque senão a gente não teria isso no nosso cérebro hoje, né? Então a gente tem que pensar nisso, e sobre a solução que o Bruno disse, eu acredito também, né? E se você não conseguir fazer em pequena escala, faça em micro, você. Vai entrar num curso, vai aprender uma coisa que você tem que ser o estudo. Tenha vontade, a gente teve essa experiência, né, de criar uma horta na nossa casa, de construir os móveis, essa mesa que a gente tá apoiado aqui, foi eu e o Bruno que construímos. Você acha que ela tá bonita? Ela tá com uma perna torta aqui,
Mas faz parte do processo, né? Sim, Nós não sim. temos uma formação, né, de Sim. um marceneiro que com certeza teria vergonha dessa mesa, mas a gente tem muito orgulho dela. Sim. Porque ela tem muita história, né? E isso dinheiro não compra. Eu não venderia essa mesa, por exemplo. Ela não tem valor, né? Sim. Eu acho que é isso, a gente trazer essa reflexão pro dia a dia, Isso. pro lado intelectual, acho que explorar outras esferas de conhecimento, né? E explorar, eu acho que se não fosse pessoalmente Uhum. eu ter ido lá, visto aquele encontro dos Ou seja, fisioterapeutas. sempre o seu corpo tava ali, Eu tava não era presente, assistindo. entendeu? É diferente eu mandar mensagem Claro. pra galera e falar, não sei se eu posso chegar, Uhum. entendeu? Cheguei lá, eu falei, mas que né? Eu não Você sou economista, sentiu. mas como é que você, né? Parou aqui. Mas eu sempre gostei muito de fazer isso, né? Sim. De buscar, eu acho que talvez isso, né? Acho que sinto falta disso, do encontro presencial, de troca de experiências, né? E eu acho que o ambiente hoje, de emprego, em geral, ele é bem, eu acho sempre engraçado isso. Os escritórios, em geral, as pessoas vivem eu vejo pelos meus pais também, né? Você convive com aquelas pessoas diariamente, por anos, 30 anos, 40 anos, mas você não cria uma amizade. Né? Uhum. Então, é um ambiente, a especialização, a questão de produção material, econômico, material, hoje ela é desconectada das conexões entre as Sim. pessoas, né? Então, Porque o elo entre elas não é uma coisa ampla. O não elo é. entre elas é uma coisa linear, né? É um Exatamente. emprego. É um emprego. Mas e que existe no mundo corporativo a competitividade, né? Você não pode ser amigo muito do cara Isso. do seu lado. Mas a vida não... A questão, e eu acho que faz parte... Uhum. As coisas são adaptáveis, elas vão se adaptando ao modo de se tornarem mais produtivas. Sim. Eu acho que nada é à toa, nada Claro. é porque alguém mandou e tem que ser assim e acabou. Ela Sim. sempre pode ter um motivo prático Sim. que realmente funciona. Porém, eu acho que a gente excluiu outras vias. Né? Uhum. Eu acho que é importante. Retomar. Deu um monte de coisa pra gente. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa balancear, acho que a gente está chegando num ponto um pouco perigoso De se perder? de se perder De incompatibilidade. de incompatibilidade, de perder as narrativas também Uhum. da nossa geração, que talvez seja essa transitória, tipo, Sim. eu convivi desde sítio sem energia elétrica por tempos, então eu vi tudo, meus pais são da área de tecnologia, então eu vi tudo, desde o bip surgindo Sim. do orelhão, indo no orelhão para ver emergência, Verdade. no mainframe, eu vi tudo se desenvolvendo, né? Uhum. Então, a partir do momento que você não tem essa vivência, Uhum. fica cada vez mais difícil. E aí, Sim. essas divisões geracionais, a Sim. falta de sociabilidade, que você já tem divisões dentro das próprias gerações, e aí você tem, dentro de uma mesma geração, tem divisões, tem fragmentações, e aí você, dentro das fragmentações, você já tem uma divisão entre gerações. Então você tem fragmentos de fragmentos que só a sociabilidade mais rica, e não para fazer coisas juntos. Sim. E eu acho que vamos pensar em dados, né? O Steven Pinker, que é um psicólogo evolucionista, ele traz uns dados muito interessantes, em que existem muitos pontos positivos de como a sociedade está sendo criada pelo capitalismo, né? Ou seja, diminuição de guerras, então você tem diminuição de morte infantil, diminuição de doenças, diminuição de violência. Então, dados estatísticos mundiais que mostram realmente que, do ponto de vista do que a nossa sociedade sofreu no passado, ela não sofre mais. Estamos melhores. Estamos melhores. Porém, acho que aí é um outro pensador, que é o Harari, ele levanta outro ponto, né, que é o comportamento. Então, do ponto de vista comportamental e psicológico, a nossa sociedade está mais doente. Sim. Então, a gente está morrendo mais de suicídio do que guerra. De depressão. De depressão, ou seja, as pessoas estão se matando mais do que tirando a vida do outro. Sim. Né? E outro dado também é a saúde. Né? Então, a doença que mais mata no mundo hoje é a doença cardiovascular. Uhum. Né? E a segunda são acidentes vasculares encefálicos, de fundo vascular. Então, ou seja, é uma característica de alimentação, de movimentação, de incompatibilidade. Então, se a gente parar do ponto de vista do que é o passado para hoje, a especialidade ajudou muito. Né? Mas talvez essa especialidade está trazendo umas consequências.
que é a relação de comportamento, que é a relação emocional e social do ponto de vista motor e de alimentação. Nem tudo, né? Acho que talvez a forma pela qual a gente se espelha em algumas culturas talvez não sejam as ideais, né? Talvez, eu acho que algumas culturas na Europa conseguem equilibrar mais esses aspectos do que a americana, né? Então, eu acho que tem formas. Sim. Tem modelos, né? Que a gente pode melhorar muito através da percepção. E outra, né? Quando a gente fala de depressão, ninguém fala das necessidades humanas por sociabilidade. Sim. Fala de medicação, fala Exato. Então, e até tem esse contrassenso de você falar para as pessoas conviverem mais, talvez elas podem abrir mão de algumas produtividades, né? De ficar produzindo o tempo todo. Porém, qual é o impacto disso financeiro na sociedade como um todo, em termos de políticas públicas, em termos de como, por exemplo, gastos, acho que talvez sociedades mais que tem a religião mais forte. Né? Acho que a religião tem esse ponto extremamente positivo de união de pessoas, de saúde mental dessas pessoas. De preencher, né? De preencher essa lacuna biológica nossa, né? De todos crerem numa coisa só, né? De todos caminharem juntos. Estarem num lugar reunidos para determinado Isso, exatamente. Então, acho que talvez o mundo também caminhando por essa, principalmente o Ocidente, né? Por essa perda da importância religiosa em alguns ambientes, faz com que você fique mais vulnerável, né? De perda de identidades sociais, né? Sim. Eu acho que sem uma percepção, sem uma perspectiva mais generalista, mais multidisciplinar, a gente não vai chegar a soluções, vamos dizer assim, né? E a solução não quer dizer que vai ser um modelo fechado, né? Quer dizer que a gente precisa tentar fazer, né? Tudo é assim, né? Tudo acontece. As pessoas têm uma visão errônea também de que as coisas são lineares, né? Que as intenções, que o dinheiro mesmo, a briga que eu tenho não, o dinheiro veio da necessidade de trocar, não veio disso. Ele veio de uma relação muito mais complexa, muito mais contra-intuitiva, vamos dizer assim, se você for pensar. Tudo acontece dessa forma, né? E, enfim, acho que é isso. Acho que é a gente passar a ver como a especialização, como a gente pode dar mais abertura para outras vivências, mais abertura para uma perspectiva mais multidisciplinar, e eu acho que isso se faz fazendo. Exato. Se faz conversando e é o foco do podcast, né? Então a gente começou com esse primeiro episódio falando de generalismo, por quê? Porque a gente vai trazer assuntos diversos. Né? Então podem esperar aí alguns convidados externos para falarem de assuntos desse amplo, né? De biologia evolutiva, de saúde, de finança social, psicológica. Então, acho que para um primeiro episódio a gente conseguiu abordar bastante coisa. É isso. E aí fiquem à vontade para comentar, né? Interagir com a gente, até propor temas ou propor pessoas que a gente pode convidar para uma discussão, para o debate. A gente vai estar sempre buscando também pessoas e alguns assuntos a gente vai abordar nós três mesmo. Às vezes um de nós pode estar fora, então a gente pode estar puxando o podcast de forma diferente, né? Mas é isso aí. Acho que por esse episódio acho que já está de bom tamanho. Exatamente. É isso aí, pessoal. Valeu, então. Em breve, o segundo episódio do Universo Generalista. Falou, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. E esse foi o nosso primeiro episódio. Caso você queira deixar sugestões, entrar em contato com a gente, faça através do e-mail universogeneralista@gmail.com. A gente também está no Instagram, é uma boa forma de se comunicar com a gente. Então no Instagram a gente está também como Universo Generalista. E finalmente, se você quer apoiar de alguma forma financeira esse podcast, tem um link do Apoia-se na descrição desse episódio. E é isso aí, e até mais, pessoal.